Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, sempre às 20 horas e 30 minutos, nós estamos aqui com um programa inédito com assuntos de relevância e do dia a dia. E aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, política, turismo e trânsito. E no nosso Papo de Saúde de hoje estaremos falando sobre a oncologia e os rins. Quem está aqui conosco, esclarecendo todas as dúvidas, é a médica oncologista, doutora Lídia Longinotti. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo, doutora. Muito obrigada. Olá para todos os telespectadores e para os meus colegas aqui da bancada. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou oncologista aqui em Porto Alegre, trabalho no Instituto Kaplan Oncoclínicas e é um grande prazer colaborar com a população, sempre incentivando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento que vem melhorando muito, falando de tratamento oncológico. Maravilha, seja muito bem-vinda à nossa bancada e saiba, doutora, que os nossos telespectadores de todo o nosso estado, eles gostam muito do Papo de Saúde e participam, enviando mensagens aqui para o 3029 8080. Então você de casa, vem enviar a sua pergunta ou comentário para a nossa convidada responder logo após o término do programa. Agora eu chamo um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. O Papo Certo está sendo transmitido também pelos principais canais digitais, o 521 da NET Claro, 513 da Vivo e também TVN Tubarão. E simultaneamente lá pelo YouTube e pelo Facebook. E dessas plataformas vocês já podem ir lá compartilhar. Doutora Lídia, o câncer ou o seu tratamento pode causar lesões nos rins? Sim, muito. Vamos falar primeiro da doença, o câncer. O câncer de próstata, ele pode causar uma insuficiência renal, porque a próstata vai crescendo ali, e se o homem não vai lá, não vai fazer uma prevenção, fazer um toque retal, um PSA, ele pode descobrir uma fase mais avançada e a próstata ela fica logo atrás da bexiga, então pode isso ir ocasionando uma dificuldade da urina sair da bexiga e aí sair do rim, e aí a gente tem uma perda de função renal. Outros cânceres, como câncer de rim, também podem afetar a função renal, e cânceres metastáticos ou linfomas, que pela localização estão muito perto, e aí pode, por contiguidade, por continuidade, afetar o rim. Doutora, quais são os sintomas de insuficiência renal aguda? A insuficiência renal aguda é quando o rim para de funcionar em dias a semanas. Então, a gente tem os sintomas de cansaço. A gente tem que lembrar que o rim, ele elimina todas as toxinas do nosso corpo. Ele é um grande filtro. Então, se a gente não conseguir eliminar esses metabólitos que deveriam ser eliminados, como ureia, como excesso de sódio, de potássio, a gente pode ter cálcio, todos os outros
Eletrólitos, a gente pode ter cansaço, pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter diminuição do volume de urina, pode ter câimbras, todos esses ficar com confusão mental, são sintomas de insuficiência renal aguda. E, doutora, qual é o normal de uma pessoa adulta com 40 anos? Quantas vezes ela urina normalmente? Isso depende do volume que ela ingere de líquidos. A gente calcula o volume de líquido que a pessoa deve ingerir pelo peso dela. É de 35 ml a 50 ml por quilo de peso. Então, a gente multiplica 35 por 60 quilos. Vai dar lá 1,5 litro, 1,8 litro. Eu, 80 quilos, 40 vezes... dá... 3 vezes 8, quantos ml? 2 é 35 ml. 35 dá 2 litros. 3 litros pelo menos. 2,5 litros. 2,5 litros. E não precisa ser só água, pode ser chá. Às vezes as pessoas confundem, né? Eu não tomo muito líquido, mas toma café, toma chá, toma um refrigerante, enfim, um suco. Tudo isso é líquido, né? Não é necessariamente a água no seu estado puro. Mas é importante tomar a metade de água, pelo menos. Olha, essa informação é importante. Porque a gente sabe que o chimarrão, o chá preto, o café, eles são diuréticos. Então, eles vão eliminar o líquido. E se a gente já não toma muito e toma só o chimarrão e quase nada de água, a gente pode ficar leve. E com esse calor, que a gente tem muitas perdas no suor, na respiração, mesmo a gente pode ficar um pouco desidratado. 3 litros de chimarrão, pelo fato dele ser diurético, a pessoa ainda pode estar desidratada. Pode. Ela tem que tomar um pouquinho de água junto. Nós que somos gaúchos, tomamos bastante chimarrão. Eu não tomo muito, mas a minha esposa toma chimarrão o dia inteiro. Então, cuidado. Além do chimarrão, tem que tomar também água pura. Ela pode continuar com a tradição dela de tomar o chimarrão, mas nos intervalos seria bem importante se ela tomasse água. Nos dias muito quentes, a gente tem que repor eletrólitos. Então, tomar... O que é eletrólitos? É uma água de coco, é o soro caseiro, quando a pessoa então tem uma diarreia, que ela tem muita perda de volume, né? De líquidos do organismo. Então, é muito importante que ela ingira água de coco, Gatorade, sucos. Tudo isso é importante para manter os rins funcionando. Para manter o sódio ali também. Mas, doutora, os medicamentos usados no tratamento do câncer, seja a quimioterapia, terapia-alvo, que eu gostaria de saber o que é, ou a imunoterapia, ou a combinação delas, pode afetar o funcionamento dos rins? Sim. É muito importante o médico, o oncologista faz isso bem. A gente tem 2 fatores de risco para a pessoa desenvolver, então, uma perda de função renal e levar a uma insuficiência renal. Um é ligado aos remédios, às propriedades farmacológicas que esse remédio tem e a dose que vai ser usado. E o outro é o fator de risco da pessoa, que idade ela tem. Se ela tem 40 anos, o rim dela funciona de uma forma. Se ela tem 80, ele já pode estar funcionando mais lentamente. O sexo, se ela tem doenças crônicas como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca. Que remédios ela toma, se ela se automedica, se ela toma muito anti-inflamatório, como ela se alimenta, se ela come muitos alimentos com alto teor de sódio, industrializados, tudo isso pode prejudicar o funcionamento dos rins. Então, a gente precisa avaliar isso numa consulta, e além disso, então isso, digamos, é a anamnese, a história clínica do paciente. A outra parte é a gente ter exames de laboratório, exames de imagem, para saber como esse rim está funcionando. Se ele não tem cisto, se ele não tem uma perda de função, e aí a gente poder prescrever o remédio correto na dose adaptada, porque a gente tem reduções de dose, quando necessários, de acordo com o funcionamento do rim da pessoa. Excelente. Nós tivemos alguns profissionais da área médica aqui falando para nós, e os rins sempre têm extremo destaque, sempre. Em qualquer área de atuação, os rins eles sempre têm um destaque em relação ao seu cuidado e afeta diretamente a todas as outras áreas do corpo. Doutora, é possível evitar ou reduzir as lesões renais por causa dos tratamentos oncológicos?
Sim, é bem possível e por isso que a gente faz toda essa anamnese, solicita exames. A gente não pode fazer nenhum tratamento oncológico sem ver o paciente, examiná-lo e pedir exames laboratoriais e de imagem. Eu acabei não comentando ali. A quimioterapia, então, é o tratamento mais antigo que a gente tem para tratar o câncer e ele tem melhorado muito, porque a gente tem agora uma nova classe para alguns tipos de câncer que se chamam ACDs, que é uma terapia-alvo combinado com químio. E muitas vezes a gente combina os tratamentos, terapia-alvo com químio. Terapia-alvo é um medicamento específico para aquele câncer. É um tratamento inteligente. Primeiro a gente faz o diagnóstico do câncer, faz um teste que descobre uma molécula alterada nele, um gene que produz uma proteína de forma alterada. E aí essa terapia-alvo é um tratamento inteligente que bloqueia essa proteína desse gene que faz a célula se dividir, faz a célula crescer cada vez mais. E a imunoterapia é um tratamento revolucionário em que a gente usa o sistema imune do próprio paciente, ativando e fazendo com que ele venha combater o câncer. A gente sabe que as doenças oncológicas, eles tendem a suprimir, a enganar. Ele é um bandido assim que está ali escondido e o sistema imune não consegue reconhecer que ele não faz parte do corpo, que ele não é uma célula normal. Então, a imunoterapia é um tratamento venoso, é um sorinho na veia, que tira a venda desse bandido. Então, faz com que o sistema imune do paciente consiga ver que aquilo ali não faz parte do corpo do paciente para ajudar a combater o câncer. Excelente. E, doutora, o tratamento oncológico, ele deve ser acompanhado por um nefrologista para evitar ou reverter danos renais? Sim. Sempre que o paciente, então, ele tem fatores de risco, ele já é um diabético, ou ele já tem uma perda de função renal, que a gente vê pelo exame de sangue, pela creatinina, existe um cálculo que a gente calcula a depuração, quanto que ele está eliminando, né, dos metabólicos que o organismo não usa mais, e que a gente vê que aquele paciente está num limite e a gente precisa fazer o tratamento, porque muitas vezes o paciente tem essa insuficiência renal, ele já vem com isso, e a gente precisa fazer o tratamento. E aí a gente pede ajuda para o outro especialista, que é especialista em rim, que nos ajuda muito. Às vezes o paciente desenvolve um cálculo renal, porque às vezes tu tem não só uma doença, né? Ou às vezes toma vários remédios que vão prejudicando o rim. E somado com o tratamento oncológico, piora isso. Então a gente pede ajuda, sim, é muito bem-vinda. A gente faz muito um trabalho multidisciplinar, em que cada um fica no seu quadrado, mas todos se comunicam pelo bem do tratamento e do paciente. Sim. E, doutora, quais são os problemas renais mais comuns durante o tratamento oncológico? Então, a gente pode ter uma perda de função renal. Falando em quimioterapia, a gente tem uma droga, que é a cisplatina, que ela pode fazer lesão direta lá no rim. A gente, então, toma cuidados de checar o exame de sangue antes do tratamento, fazer uma boa hidratação do paciente, orientar que ele tome remédios para não ter náusea, não ter vômito, para não piorar isso. Na imunoterapia, também pode ter uma nefrite. Isso não é tão logo, pode acontecer um tempo depois que aplicou os remédios. E a terapia-alvo também pode fazer perda de proteínas. Então, a gente também faz exames de urina para ver se esse paciente não está perdendo proteína na urina, como é que está o andamento do funcionamento do rim dele. Doutora, eventuais lesões renais decorrentes do tratamento do paciente oncológico podem ser revertidas? A gente consegue reverter grande parte, porque a gente não tem, infelizmente, como prever quem vai fazer esse tratamento e vai desenvolver essa lesão e quem não vai. Ainda não existe um exame desse tipo. O que a gente faz é tomar todos os cuidados, hidratar, orientar, mas mesmo fazendo isso, às vezes o rim daquela pessoa não consegue eliminar o remédio
e ela acaba ficando com uma sobrecarga, porque a gente tem que pensar que enquanto qualquer remédio circula no nosso organismo, circula pelo estômago, pelo fígado, e aí ele vai para o rim para ser eliminado, no organismo ele está circulando. No rim, a concentração dele é 100 vezes maior. Então, por isso que ele pode, às vezes, lesar o rim. E aí, se a pessoa tomou um anti-inflamatório, então o rim está sobrecarregado com outras medicações, ou com o diabetes, que já funciona um pouco menos. E aí, então, sobrecarrega, e aí ele entra em pane, vamos dizer assim, mas a gente tem como reverter. A gente espaça o tratamento, a gente hidrata, a gente está em desenvolvimento também remédios para ajudar nisso. E aí o nefrologista é muito importante. Bom, nosso papo de saúde está excelente. Nós estamos falando sobre oncologia e os rins. Agora vamos fazer um intervalo de 1 minutinho com os nossos apoiadores Fortus Group e Prime Gourmet e já estamos voltando. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Vira como foi bem rapidinho. Quero aproveitar e convidá-los para dar uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, e através do nosso direct vocês podem sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado que vocês querem ver aqui no programa. Doutora Lídia, dando continuidade ao papo certo, os danos nos rins podem afetar também outros órgãos de pacientes com tratamento oncológico? Eu diria que os rins, não só do paciente oncológico, mas de todos os pacientes. Quando a gente tem uma pessoa que está na UTI e aí o rim dela começa a perder a função, então entrar numa insuficiência renal, os nossos órgãos, eles trabalham todos em equipe, eles são um grande time para manter o nosso organismo funcionando. Então, se o rim começa a falhar, ele não consegue eliminar o líquido, o coração pode ficar mais inchado, o pulmão pode reter líquido, então a gente vai tendo o pulmão funcionando menos, eles vão dando sinais e alterações em outros órgãos, sim, porque todos eles funcionam como uma unidade. Então, é muito importante a gente detectar o quanto mais cedo, mais precocemente e resolver aquilo ali para a gente não ter um edema agudo, porque a pessoa daí não urina, retém líquido, o líquido que está no pulmão, que deveria ir para o coração, que deveria ir lá para o rim, fica acumulado, então a gente tem uma falta de ar, tanto que alguns casos de insuficiência renal podem ter falta de ar, porque a pessoa não consegue urinar, porque o rim não elimina para a bexiga e aí vai juntando líquido. Pode ter inchaço. As pessoas, muitas pessoas sabem, acordei com o olho inchado, será que meu rim não está funcionando? Minhas pernas estão inchadas. Então, a gente ouve muito isso dos pacientes, mas a gente sabe que edema não é só de problema renal, pode ser problema no fígado, pode ser desnutrição, pode ser problema na tireoide, mas o nosso organismo trabalha todo em conjunto. Então, a resposta é sim. Se um órgão é atingido e não for consertado, os outros podem ser atingidos. Independente de ser paciente oncológico ou não, qual o tempo que a pessoa pode ficar sem urinar? Eu te pergunto porque daqui a pouco
A pessoa fica 12 horas sem urinar. Isso é normal ou já é um sinal de alerta que se deve procurar um médico? É um sinal. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é investir nos líquidos. Primeiro é tomar mais líquido, porque o melhor diurético que existe é o líquido. O teu rim vai funcionar se ele tiver líquido. Se ele não tiver líquido, ele vai filtrar, daí não tem o que filtrar. Ele vai filtrar o quê? Não tem. Então, aumentar, ver quanto tu pesa, tomar faz vezes ali o teu peso, vezes 35, vai dar quantos ml tu tem que tomar de líquido. E aí, primeiro tu toma esses líquidos. Um sinal muito importante de a gente saber se a gente está tomando a quantidade certa de líquido é olhar a cor da urina. Ela tem que ser como a água, assim, transparente. Se a gente estiver fazendo, urinando, fazendo, falar bem simples, o xixi muito escuro, muito assim, quase avermelhado, laranjado, é porque está faltando líquido. E esse é um alerta, inclusive, para os pacientes com tratamento oncológico. Se a pessoa está com sede... Algumas vezes a pessoa que está em tratamento, Já toma é um algum medicamento, sai pela cor do próprio comprimido, eu falo, Sim. Já sai uma cor meio amarelada. Tem que cuidar disso também? Não, aí geralmente o médico avisa. Porque tem alguns remédios analgésicos, sim, até o alguns, tipo perídio, alguns outros que Anita, que são alguns remédios que eles mudam a coloração da urina, das fezes, e aí não é sinal de preocupação porque está excretando o Mas remédio. Em que momento, então, um paciente em tratamento oncológico deve ficar atento e desconfiar que alguma coisa pode estar errada com os seus rins? Então, quando ele não está urinando, porque geralmente o paciente oncológico é um paciente bem cuidadoso, né? Porque também é uma doença que assusta. É meio um tudo ou nada, ou tu faz tudo direitinho ou tem muita chance de não dar certo. Então, diferente assim das outras doenças que às vezes são doenças, isso aqui é um diabetes, mas eu vou comer esse docinho. O paciente oncológico geralmente é mais consciente, ele toma mais líquido, assim. Mas o que eu diria? Ficou 12 horas, 10 horas sem urinar. Toma mais líquido. Viu que mesmo assim não está urinando, ou as pernas estão inchadas, está com inchaço no corpo, aí tem que procurar um médico. Não é só... Então, seria um conjunto de sintomas. Está enjoado, está com vontade de vomitar. Geralmente, a gente orienta. Eu ia lhe dizer, normalmente, o paciente oncológico, ele tem, inclusive, esse cuidado de conversar mais com o seu médico. Então, nesse momento, aí ele já vai trazer esses sintomas e o médico já vai fazer essa identificação. Geralmente, a gente diz que é gato escaldado, né? Gato escaldado, exatamente. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, qualquer coisa que acontece, tu já pensa, será que está relacionado? Então, é um paciente que ele é bem cuidado também, porque ele se cuida bem. Ele ajuda no cuidado dele. Mas a gente tem que lembrar, assim, que sempre que tu tem um sintoma que durou mais do que 3, 4 dias, não está urinando direito, aumentou o líquido, está inchado nas pernas, no rosto, está com vontade de vomitar, náusea, está muito cansado, eu acho que é bem importante ir no médico, fazer uns exames de laboratório para investigar se não tem alguma coisa de errado, sim. Doutora, e problemas renais podem contribuir para a evolução do câncer para metástase? Geralmente, a gente não tem muito essa preocupação. O que ele pode comprometer é a gente não conseguir fazer os tratamentos. A gente tem que parar, por exemplo, se tu tem uma toxicidade grave, tanto da químio, quanto da imunoterapia, quanto da terapia-alvo, a gente tem que parar o tratamento por um tempo, resolver essa complicação, o órgão voltar quase ao funcionamento normal para recomeçar o remédio. E quando é muito grave, às vezes a gente não consegue recomeçar o remédio. Tem que mudar de classe de remédio. Por isso é importante, quando está usando um medicamento oncológico, sempre conversar com o seu oncologista no primeiro sintoma, assim, estou nauseada, estou inchada, estou cansada, não era o meu habitual que eu vinha tomando o remédio, para já fazer um exame e cuidar disso. Muito bem. Doutora, estamos vivendo um período de forte incidência de dengue no país, não é? A doença pode afetar de alguma forma os pacientes oncológicos com problemas nos rins? A dengue pode afetar qualquer pessoa, né? A gente pode dizer. E as formas graves de dengue podem atacar o rim. Não é uma coisa tão comum, isso é 5% dos casos.
né? Porque a dengue, ela afeta mais a medula óssea, ali produzindo plaquetopenia, que é a diminuição das plaquetas, e a pessoa pode ter sangramento. Mas ela pode afetar o rim, pode afetar o fígado. Então, quem tem febre há mais de 2 dias, tem que ser dor de cabeça, aquela dor atrás do olho, foi picado, né, por mosquito. Às vezes o período de incubação pode levar até 10 dias. E nós estamos numa epidemia de dengue, tem que ir no posto de saúde, tem que fazer os exames para a gente constatar se essa pessoa está com dengue. E aí hidratar muito, se não consegue beber líquido, fazer soro para proteger esse rim. E se o paciente é oncológico, ele está em tratamento, um cuidado a mais para ele, sempre que ele tem uma infecção, a gente tem que cuidar melhor, tem que olhar se não baixou as defesas dele também. E aí depende do tratamento que ele faz, os cuidados que a gente vai aplicar para esse paciente. Doutora, as pessoas falam muito sobre a questão da carne vermelha. O sal nós já temos conhecimento que não é bom em excesso para nenhum dos nossos órgãos. Mas por que a carne vermelha vem a prejudicar o funcionamento dos rins? Porque a carne vermelha e também os alimentos industrializados, eu focaria muito mais nos alimentos industrializados, eles têm um grande teor de sódio e também a proteína, se o rim já está trabalhando com dificuldade, é bem trabalhoso para o rim eliminar essa proteína. Então, e a carne vermelha, ela tem alto teor de proteína. Então, é baseado na proteína e no alto teor de sódio, porque geralmente a pessoa come carne vermelha num churrasco, aí vai bastante sal também. Então, tem essa combinação perigosa, digamos assim. Mas não que as pessoas não comam carne vermelha. Eu acho que pode se comer com moderação. Eu acho que tudo que é um equilíbrio está dentro do normal. Eu me preocuparia muito mais com os alimentos industrializados, né, que tem altos teor em conserva, que tem altos teores de sódio e que às vezes tem muito caloria, então vai dar obesidade, diabetes, rico em carboidrato, e isso então pode causar um diabetes, uma insuficiência renal, uma hipertensão que vai prejudicar o rim muito. Bom, doutora, foi excelente a tua entrevista, a tua participação, nota 11 para ti. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante. Obrigada, é um prazer. Tento falar simples assim, que é para as pessoas entenderem. E acho que se cada um... Não tem ninguém melhor no mundo para cuidar da gente que a gente mesmo. Então, assim, tentar tomar água. Eu sei que é difícil, é ruim a água mesmo, mas dá um jeitinho, bota umas gotinhas de limão, bota uma frutinha, bota gelo, dá um jeito de se enganar e tomar essa água. Perfeito. Tentar comer coisas mais saudáveis, e a gente tem que começar a cuidar da gente, fazer exames regulares, consultar seu médico. Prevenção, né, doutora? Prevenção. Muito obrigado eu acho que é a todos grande que nos assistiram. Deixar um abraço grande para o pessoal lá de Ivoti. Bom, gostou do programa de hoje? Amanhã às 7h30 da manhã, então, tem reprise aqui na TV. Então, ficamos por aqui e amanhã mais um Papo Certo e inédito para vocês. Até lá!